Obrigado a todos pela presença no nosso Quartelog. É uma satisfação imensa ver tantos administradores aqui na casa do administrador e não administradores também, principalmente porque este dia é um dia muito importante para a logística, não é isso? Durante a Segunda Guerra Mundial nós tivemos um grande desembarque de tropas, de recursos, e dado esse movimento, né, que foi um movimento com planejamento, né, com grande antecedência, com grande sigilo, que envolveu, né, a organização de um grande contingente humano e material, nós tivemos o desembarque da Normandia. Então, em função desse grande evento planetário, nós tivemos o Dia da Logística. E é uma satisfação tê-los aqui hoje justamente para nós, de alguma forma, rendermos homenagem à nossa logística e, por que não, atualizar assuntos que são relativos. Obrigado. Assuntos que são relativos, né, ao que está acontecendo hoje na logística, no nosso país, no mundo, e também, por que não, imaginar como será a logística para os próximos anos. Então, para dar sequência à nossa mesa de debate, convido o palestrante Marcos, o palestrante Luiz e o nosso, né, coordenador da Comissão Especial de Logística para formar aqui a nossa mesa redonda e vamos, né, ter a oportunidade de debater agora e trazer, né, mais alguns aspectos daquilo que já foi falado ao longo do dia de hoje. Então, ao longo das apresentações, nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais como está estruturada a questão dos desafios de formação de parcerias, de integração entre organizações, e, a partir desta integração, nós conseguimos perceber que hoje, né, as pequenas, médias e grandes empresas começam a ficar estruturadas e pensar em relações do tipo ganha-ganha. Ou seja, nós não temos mais espaço no nosso ambiente corporativo, nosso ambiente organizacional, para pensar em relações do tipo ganha-perde. Modelo predominante que durante muitos anos ele funcionou nas organizações. Some-se a isso o fato de que hoje nós temos, felizmente, né, um momento onde a nossa sociedade, seja por força de clientes cada vez mais exigentes, consumidores cada vez mais atentos às questões ambientais, seja também por parte de outros atores, passam a exigir das organizações uma postura mais voltada para a temática ambiental, para a temática da sustentabilidade. E quando nós falamos sustentabilidade, não apenas pensando no viés de ser ecologicamente mais correto, mas também de ter indicadores de desempenho que tenham, né, uma condição de dar sustentabilidade aos negócios, de dar visibilidade à redução da contribuição de poluição, redução da pegada de carbono, que acaba sendo ainda um inconveniente da modernidade. E temos também hoje, né, como foi abordado pelo Luiz, a questão da terceirização, que também o Marcos tocou nesse assunto. Né, a terceirização, né, passa a ganhar uma nova ótica, um novo impulso, e, de alguma maneira, esta terceirização está cada vez mais presente nas organizações. Então, nós iniciamos essa nossa mesa redonda permeando por este ambiente, e eu pergunto ao Luiz: Luiz, como você imagina que será no futuro a questão da terceirização que, ao mesmo tempo, facilite a vida das organizações, dê às organizações condições delas conquistarem novos mercados, acesso a novas tecnologias, terem o melhor desempenho, terem uma melhor performance e, ao mesmo tempo, contribuindo para que o seu resultado final seja um resultado mais limpo, um resultado mais verde? Bom, Júlio, eu imagino, o que eu enxergo, um ambiente menos regulado no futuro próximo. E nesse ambiente menos regulado, nós vamos precisar encontrar uma maturidade onde os resultados econômicos dessas relações, eles são, sem dúvida alguma,
os mais importantes a serem perseguidos, mas há muitos outros aspectos extremamente importantes a serem considerados. Eu destacaria alguns, né? A questão ambiental, como o Júlio bem colocou, ela é extremamente importante e vai ganhar cada vez mais relevância nessa relação. A própria questão das condições dos trabalhadores envolvidos nessa relação, principalmente os trabalhadores de um nível mais operacional, em um ambiente menos regulamentado, né, onde existe toda uma discussão em relação a direitos trabalhistas, a flexibilização de uma série de negociações entre as partes, a responsabilidade e a maturidade das pessoas que regem as relações, ela vai passar a ser determinante para que a gente tenha o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social também de todos os envolvidos nessa cadeia. Eu até queria aproveitar o gancho, Júlio, me chamou bastante atenção a palestra do Marcos Vinícius, e tudo aquilo que a gente falou, o Meirim falou bastante sobre aspectos críticos dessa relação de terceirização. Eu destaquei alguns pontos, eu vou só lembrar para vocês a questão do grau de parceria, que as organizações vencedoras conseguem ter um grau diferenciado de parceria, e a questão da adaptabilidade e flexibilidade desses parceiros. Então, eu queria passar a bola aí para o Marcos Vinícius, o Marquinho, que todo mundo conhece como Marquinho. O Marquinho, para ele falar como que ele consegue, eu imagino que ele tem uma governança muito robusta, e pelo que ele apresentou aqui, ele consegue ter esse grau de parceria para apresentar uma organização logística vencedora na TIM. Eu queria que ele desse alguns exemplos de como é, na prática, essa governança com os parceiros de logística da TIM. Bom, Luiz, obrigado pela pergunta. Toda a governança logística da TIM, nós centralizamos o nosso headquarter, que fica aqui na Barra da Tijuca. Então, toda a diretoria executiva tem um corpo de gerentes, especialistas, consultores e analistas que trabalham em cima do RP da companhia, que é um SAP. A gente transporta esses dados para um BI, que tem sinalização de todos os eventos que é fora da curva de algum parâmetro contratual, e esse evento vai ser tratado por um especialista na ponta. Então, assim, o time da TIM, que fica dentro da operação do operador logístico nas pontas, isso é importante ressaltar, que o nosso operador não fica sozinho. Para cada operação no Brasil, a gente tem entre 2 a 4 pessoas, dependendo do tamanho da operação, para garantir que os SLAs e as cláusulas contratuais serão cumpridas na ponta. Isso é muito importante. Okay? É lógico que o grau de relacionamento e confiança no operador é importante. Mas, assim, a função do meu profissional na ponta é tomar decisão junto com o operador. Quem gera os reportes gerenciais, todos os KPIs, é uma célula que é centralizada, que a gente chama de Control Tower. Aqui a gente faz o tracking de todos os pedidos no Brasil. Então, onde fica um corpo da TIM, um especialista da TIM, no lugar do Júlio aqui está um representante da FedEx, no lugar do Luiz tem um representante de Expresso Jundiaí, e ali no lugar do Meirim tem um cara do Correios. Qualquer evento fora da curva, Júlio, me ajuda. Aqui, ó, Paraná, esse pedido. Está do lado. Então, a comunicação é muito rápida. E todo o contrato é desejado que tenha SLAs contratuais. E tem que executar. Não tem jeito, pessoal. A gente sabe que todo SLA contratual e que você tem alguma penalidade, o custo da penalidade está na tarifa. Quanto maior for a multa, o cara vai embutir isso na tarifa. Agora, se você está penalizando direto o teu operador, 2 cenários. Ou sua meta está inatingível, ok? Ou esse operador realmente não está preparado para atender aquele contrato, porque meu cliente está deixando de ser atendido. Aí tem que pensar já num plano de ação a 4 mãos, é isso que a gente faz. Toda reunião a gente gera um 5W2H com o operador, e toda semana gera um PDCA, a gente acompanha essas ações, esses desvios na operação. Então é isso que a gente faz. 5W2H para estratificar o plano e um PDCA mais executivo que a gente compartilha com os operadores, e todo mês tem uma reunião com cada operador logístico para identificar oportunidades de melhoria. Mas, no geral, o SLA está muito bom. A gente tem um nível de amadurecimento na operação que, após 6 anos, eu consigo dormir tranquilo. Isso é importante.
Inclusive, essa questão de dormir tranquilo na logística é algo que nem sempre é possível, não é isso? Né? Os logísticos aqui presentes que o digo, não é isso? Mas, na verdade, para você conseguir esse sono dos justos, na verdade, isso é um longo caminho, que passa necessariamente pela parceirização, né? Você desenvolver bons fornecedores que em algum momento se tornam parceiros. A partir do momento que você coloca, né, pessoas com capacidade decisória embutidas dentro da operação, né, você consegue com que as engrenagens funcionem. E, naturalmente, no dia a dia você vai tendo ali pequenos ajustes, refinamentos, porque não existe um modelo pronto. Né? O modelo de sucesso da minha organização pode não se adequar a do Luiz, pode não se adequar a do Marcos, e assim sucessivamente. Então, existe a necessidade de você fazer uma customização, existe a necessidade de você pegar, né, aquele SLA, que é o acordo de nível de serviço, torná-lo tangível aquilo que você precisa. Eu acho que as palavras-chave foram faladas aqui várias vezes, né? Não existe sucesso, né, ou não existe bom resultado sem, primeiro, planejamento. Então, muito interessante, por exemplo, quando o Marcos fala assim, nós ficamos 1 ano planejando para realizar em 4 meses. A gente, infelizmente, não tem muito essa cultura. Muitas pessoas ainda acham que planejar é investir tempo desnecessário. Tem que fazer, é para amanhã, é para amanhã, é para amanhã. Então, acho que eu saio daqui hoje, mais uma vez, certo de que se a gente pensa numa operação logística, e principalmente uma operação em que tem envolvimento de terceiros, é preciso você parar, pensar, investir em planejar, em entender. A segunda delas é que tem que ter transparência na relação. Muitas das vezes as coisas não funcionam porque a gente não tem clareza no que a gente deseja do outro. E aí a coisa não vai bem. Isso na nossa vida pessoal é assim, né? Se a gente não tem clareza do que a gente vai fazer nesse evento, qualquer coisa é boa. E então acho que também ficou muito marcado aqui nos 3 momentos que precisa ter essa clareza no escopo do que é preciso, do que é necessário, do que você espera do outro e no que o outro pode te prover. Outro aspecto que eu também notei em todas as falas aqui foi essa questão da construção do relacionamento. A gente, às vezes, não olha no nosso prestador de serviço como um aliado, e sim como ele é terceiro, né? Então, tem empresas que o terceiro é olhado de uma forma que, às vezes, não é muito boa. Então, assim, a gente tem que procurar construir esse relacionamento. E a outra coisa que também ficou muito marcada para mim é que a gente não pode gerenciar os nossos prestadores de serviço a partir do momento que a gente tem clareza no que a gente espera, a gente tem relacionamento, sem ter gestão dos indicadores. Não dá para ficar no empirismo, não dá para pegar um evento isolado e crucificar o cara, ou pegar um evento isolado e endeusar o cara, porque o cara te salvou naquela situação, agora ele é o melhor do mundo, ou porque ele falhou numa situação, ele é o pior do mundo. As coisas precisam ser calcadas em indicadores de gestão. O cara precisa saber que tem um indicador, você precisa estar próximo a ele, ajudando ele, e não ficando torcendo para dar ruim do cara, para ele não te pedir aumento. Infelizmente, eu vejo algumas empresas que falam assim, tomara que esse cara não tenha bom desempenho porque ele não me pede aumento, o que é um negócio totalmente descabido. É muito legal quando você fala assim, não, cara, eu quero que você chegue lá, eu quero que você ganhe bônus. Claro, eu quero que você saia bem, porque se o prestador de serviço sair bem, você está bem. E não é só pela questão do sono dos justos, né, que esse todos nós queremos, é pela questão do resultado da companhia. Esse negócio precisa dar resultado, senão não vai. Meirinho, Júlio, Marcos, um ponto de reflexão que me surgiu agora também é que nesse relacionamento, na condução desse relacionamento, as lideranças empresariais do Brasil, nesse momento que nós estamos vivendo, a gente precisa mudar a maneira de conduzir os relacionamentos. Então, eu vou falar aqui de algumas práticas que eu já vi acontecerem e de que a gente tem a responsabilidade de levar agora para caminhos diferentes. Então, assim, eu já vi, até o Marquinhos falou de penalização, eu já vi o contratante penalizando o prestador de serviço para baixar a despesa dele, ou seja, usando aquela penalidade para entregar uma redução de despesa. Isso não é uma boa prática, não é algo que se recomenda dentro de uma parceria. Eu já passei por situações também em que eu até tive que tomar decisões difíceis de substituir prestadores de serviço,
porque ele estava embutindo ali algumas despesas, né, de uma maneira não correta, de uma maneira não prevista dentro do acordo, para melhorar o seu faturamento e a sua margem. Então, assim, essas práticas, elas precisam ficar para trás. A gente precisa ter um relacionamento, uma maneira de fazer negócios, uma maneira de conduzir parcerias transparente, ética, pautada somente nos interesses do negócio e fazendo as coisas de uma maneira que todos possam evoluir. Então, práticas ultrapassadas, né? Acho que esse momento traz uma responsabilidade imensa de conduzir os negócios de uma maneira que possa ser sustentável no longo prazo. Assim, os SLAs precisam ser bem claros e mais simples possível. Então, assim, você faz um contrato de transporte, onde você paga um frete peso, grita de valorem e você divide por modal, ok? Teu nome? Lucas, caso faça um transporte para Brasília, São Paulo, Brasília, rodoaéreo. A rodoaérea a tarifa é mais cara, ok? Se for rodoviário, é mais barato. Eu quero rodoaéreo. Ele cobra rodoaéreo, enfia no caminhão e cobra a tarifa de aéreo. Ou seja, eu consigo medir isso? Não. Então pare e pense. Se o teu contrato existe métricas que não são auditáveis, mude a regra. Simplifique. O que a gente fez na TIM há muitos anos? A gente contrata SLA. Eu tenho esse produto para entregar em Brasília em 2 dias. Se vai de charrete, a pé, bicicleta, carro, avião, o problema é seu. O custo é esse para entregar lá, é isso que eu te pago. Aí, se você é eficiente, bota rodoviário, tem a margem um pouco maior. Se você não tem linha frequente, bota no avião e coloca lá e reduz sua margem. Mas, assim, o preço vai ser sempre fixo. Para você não criar contratos, o contrato para o grande varejo, se passar de 500 mil, eu pago a escolta por hora. Como é que você controla a escolta? Ficou 2, 3, 4, 5, 6 horas? Não tem como. Então, mude a regra. De tanto ter problema com fatura, colocamos em carro forte. A gente não paga gris, a gente não paga de valore, a gente não paga escolta, não paga polícia. A gente não tem um sinistro de carga para grande varejo e loja própria há mais de 3 anos. Inacreditável, né? Para carro comum, Fiorino, caminhão, tem eventos, mas é mais extravios. Agora, para grandes lotes, lógico que existe um break-even, né? O nosso corte é 1 milhão. Acima de 1 milhão, vale a pena colocar um carro forte. Abaixo disso, é melhor colocar em transportadora. Você não vai colocar um carro forte uma carga de R$1.000. Não vai pagar. Agora, nosso produto, um pallet de iPhone nosso, 1,5 milhão. Um pallet. Então, a limitação de carga para telecom, que é diferente de outros segmentos, não é cubagem, é valor. O fiel da balança é o seguro. Ele que define o que você pode e o que você não pode entregar. Caminhão nosso não sai depois de 6 horas da tarde em Jundiaí. Aliás, em lugar nenhum do Brasil. Né? Se você nos pedir até 5 horas, a própria gerenciadora de risco te proíbe. E se você tentar sair, o sinal é bloqueado. Mas se por uma falha da gerenciadora de risco você conseguir sair, se roubar, o seguro não te paga. Você descumpriu uma cláusula de PGR. Então, assim, simplifique, coloque metas, tarifas que sejam auditáveis. E o meu time vai para a ponta. Uma coisa que é importante, né? Quer saber em contrato? Use a técnica do TBC. Tira a bunda da cadeira. Executivo que fica no escritório, olhando o relatório, vai levar a bola nas costas. Tem que ir para campo. Vai em terminal de transportador. Onde ficam as cargas aqui, as minhas cargas? Ok? Deixa eu ver a data. Pô, cara, 3 dias, não foi para a rua ainda? Você não está dentro do transportador. Então, meu time tem um checklist que verifica isso. Tem prazo para entrega e tem prazo para informar que entregou. Que tão importante quanto você entregar é você dizer que entregou ou dizer por que você não entregou para você ter uma ação proativa na tua companhia. Né? Não entregou que nesse estava errado. Ok, me informe isso aí, vou corrigir, vou entrar em contato com a minha área de vendas, vou ligar para o cliente, pegar o melhor ponto de referência para fazer que essa carga que esteja na ponta não volte para a origem. Ela seja desconsolidada no dia seguinte, em D1, em D2, ou na data agendada com o cliente. Então, assim, você tendo o time na ponta, auditando o processo, garantindo que o transportador
e o prestador de serviço logístico, o operador logístico, esteja realmente executando aquilo que consta no contrato. Que se ficar do escritório, as coisas não funcionam, cara. Você tem que ir para campo. Maravilha. Então aproveitamos antes de fazer o nosso encerramento, e aí eu quero fazer mais uma provocação aqui ao grupo de palestrantes, que nos trouxe a oportunidade de debater, atualizar temas tão importantes. Bom, hoje estamos no nosso Quartelog. Imagino que em breve estaremos discutindo o nosso 14º Telog. Então, a projeção que nós fazemos é o seguinte: daqui a 10 anos, quais serão os desafios logísticos que nós teremos que resolver e que nós teremos aí que encarar? Ou seja, hoje nós temos, né, desafios que não são poucos. Mas e daqui a 10 anos? Como é que será o nosso cenário? Bom, Júlio, o Brasil ele tem um problema, né? Se você pegar o plano de investimentos de logística do último governo, você fica encantado, né? Existem planos, existem projetos muito consistentes para desenvolvimento da infraestrutura de logística no Brasil. O que acontece é um problema de execução. Aqui, por uma série de fatores, não vamos entrar em detalhes, mas a gente não consegue executar efetivamente os projetos que vão melhorar a infraestrutura de logística no país e fazer com que todos nós, gestores, todos que trabalham na cadeia, consigam trabalhar com uma melhor produtividade. Então, assim, eu quero ser otimista. Está difícil ser otimista hoje no Brasil. Mas eu acredito que a gente vai encontrar um caminho para, daqui a 10 anos, ter uma infraestrutura que nos permita eliminar uma série de gargalos que existem hoje para fazer logística no Brasil, e que também, na questão empresarial, a gente tem um ambiente com menos burocracia, que nos permita ter mais eficiência, que nos permita ser competitivo, não só porque a gente fala de logística, a gente fala muito do mercado doméstico, mas a gente precisa fazer a logística para colocar o Brasil inserido mundialmente aí, no comércio global. Então, eu quero ter um ar de otimismo aí, de que a gente vai conseguir ter uma melhor infraestrutura, desenvolver os outros modais, não ficar hoje... O Brasil é 80% dependente do modal rodoviário, onde a gente tem um grande potencial para desenvolver os outros modais. A gente tem uma grande questão, né, pelas nossas dimensões continentais, da sustentabilidade. Existe um longo caminho a ser percorrido. O professor Júlio, como especialista na área, sabe bem disso. Então, a gente tem aí esses caminhos, né? Eliminar os gargalos de infraestrutura, aumentar a competitividade e trabalhar a questão da sustentabilidade. Acho que são esses 3 pilares que eu colocaria e que eu espero encontrar no 14º Telog em condições melhores do que as de hoje, que não são boas. Sim, Luiz. Eu concordo plenamente com o que você disse. Eu acho que a gente tem um problema grave de execução, aliado à corrupção. Uma forma que alguns países da Europa conseguiram resolver o problema de corrupção em obras públicas e infraestrutura foi obrigar a ter seguro da obra. Você imagina que você tenha um banco, uma seguradora, supervisionando a ciclovia São Conrado que caiu. Essa seguradora ela vai garantir que o material, a espessura necessária para construir aquilo lá, seja da forma contratada, porque senão a seguradora paga. Hoje no Brasil não tem essa obrigatoriedade de seguro. Você contrata um asfalto com 10 centímetros, o cara te cobra um valor de 10 centímetros, te coloca lá um remendo de 3 centímetros, e em um mês está tudo esburacado no nosso BRT. Então, ou seja, para mitigar esse problema de má execução, aliado com corrupção, dando seguro às obras públicas. Acho que esse é o primeiro caminho. Segundo, reforma fiscal. Vamos começar a entregar agora em Minas Gerais, Júlio. A gente entrega de Jundiaí, tá? Vamos começar a entregar de Brasília, por causa de imposto. Levar tudo para Brasília, para descer, vamos andar mais 500 quilômetros por causa da tributação. De Manaus. Então, assim, se não fizer reforma fiscal, simplificar a parte fiscal, tributária do Brasil,
e usar essa forma que alguns países utilizaram de colocar seguro em obra para ter fiscalização do que entrega realmente, a gente vai ter puta obra aí do Parque Olímpico, um monte de infraestrutura, sem uma cabine da PM aqui na Transolímpica, né? Não tem um guarda, uma torre, ainda bem que os vagabundos não descobriram ainda, a hora que descobriram a gente está morto, ok? A gente vai ter BRTs esburacada após um mês daqui até Santa Cruz. Quem já foi para lá, minha mãe mora lá, que morava, trouxe mais perto de mim, é completamente esburacado. E se você andar pelo Brasil afora aí, estados que constam como asfaltadas, um pântano. Um pântano. Então, acho que são esses dois principais pontos que, se o Brasil atuar de forma firme e consistente, a gente tem chance daqui a 10 anos não conviver com essa infraestrutura horrorosa que nós temos para fazer logística. A gente faz milagre. Né? A gente pega avião para fugir do buraco, mesmo pagando mais caro. Falar por último é sempre ruim, né? Porque, claro que questões de infraestrutura, de corrupção, né? Mas eu queria ampliar a reflexão para o outro lado. Daqui a 10 anos isso vai ser da forma que cada um de nós que está aqui dessa sala correr atrás para ser. Todo mundo que trabalha em logística e viaja, né? O Marcos contou a história dele. Dificilmente o profissional de logística em outro lugar do mundo faz o que a gente faz. A gente realmente tem que ser criativo face a todas essas dificuldades. E a gente tem que fazer a coisa acontecer. Como? Buscando se capacitar. Então eu espero que daqui a 10 anos mais pessoas estejam aqui, né? Eu já esteja conseguindo tirar o sono dos justos, talvez, né? E acho que tem essa parte também da qualificação. Claro que a infraestrutura ela é relevante e ela atravanca uma porção de coisas. Claro que as questões políticas, econômicas, claro que elas trazem também muito problema. Mas a gente também tem um dever de casa pessoal de cada um de nós, que é falar assim, beleza, tem isso tudo, e o que eu estou fazendo para me tornar um profissional melhor e mais competente? Né? O Marcos falou assim, da equipe dele todo mundo é Green Belt, Black Belt, e várias vezes a gente ouve assim, está faltando profissional, mas você tem 14 milhões de desempregados. Tem 14 milhões de desempregados, mas tem vaga para algumas qualificações que por diversos motivos também a gente não consegue. Então, eu acho também que a gente tem que não só ficar jogando e transferindo e analisando essas outras questões que são relevantes, são importantes, são necessárias e são primordiais. Mas também tem o nosso dever de casa, que é buscar essa maior qualificação, buscar olhar para o provedor de serviço logístico e encarar ele de uma outra forma. Isso não depende só da infraestrutura ou da situação política, depende de você, como profissional, entender que o terceiro ele faz parte também do teu time. Então, eu acho que tem que somar isso tudo. Meu filho tem 18 anos e ele me pergunta assim, qual é a solução? Não tem uma única solução, né? Tem essa questão de fazer seguro em obra, é um conjunto de coisas, mas uma parte grande da solução está em cada um de nós. A gente é possível de fazer o que a gente quiser. E o que eu acho que às vezes a gente também é meio tranquilão demais, a gente fica esperando alguma coisa acontecer. Então o que eu espero de coração é que daqui a 10 anos mais e mais pessoas estejam fazendo essa reflexão, mais e mais pessoas estejam querendo mudar essa situação, mais e mais pessoas falam, cara, não dá, eu sou uma empresa de bilhões, eu tenho que andar mais 500 quilômetros por causa disso. O que a gente tem que fazer para também não ser tão passivo, e aí passividade no sentido bom da palavra, não é fazer baderna, é entender, propor, né? A gente está num espaço aqui de pessoas administradoras que a gente propõe às vezes menos do que a gente poderia. Aí alguém podia falar, mas a minha proposta não é ouvida. Mas se você não falar, 100% de vezes ela não vai ser ouvida. Você tem que propor, você tem que falar. Então, juntando todas essas partes que a gente precisa, Júlio, eu espero daqui a 10 anos ver, por exemplo, uma reflexão mais acirrada. A gente com certeza vai ter que mudar, pessoal. Nós estamos passando por um momento agora ímpar, né? Que muita coisa vai acontecer, vai tirar a gente da zona de conforto. A gente vai ter que mudar, não só na relação da prestação de serviço, tem aí tecnologia. Você fica imaginando a TIM, se ela achasse, não tem jeito, o Brasil é um país de dimensões continentais, eu tenho 120 armazéns, não tem nada para fazer. Claro que tem para fazer, arregaçar a manga e trabalhar. Há
5 anos atrás tinha o mesmo problema de infraestrutura que tem hoje. E alguém foi lá e falou, não, vamos fazer essa porcaria aqui de forma diferente. Deu trabalho? Deu. Machucou? Machucou. Teve gente que ficou pelo caminho? Teve. E isso faz parte. Agora, se ficar parado, sentadinho, daqui 10 anos não vamos estar exatamente igual ou talvez pior. Maravilha. Então, agradeço aos palestrantes, né? Vou abrir os questionamentos, mas agradecer essa reflexão, né? E é o recado que fica, porque a semeadura é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Nós somos agentes de mudança e a gente hoje está exercitando exatamente, né, a possibilidade de fazer essa reflexão e se enquadrar como um ator que daqui a 10 anos vai estar aqui com a seguinte proposta: não, eu fiz isso, eu coloquei um tijolinho naquela parede, eu fui agente de mudança. E por falar em mudança, abrimos agora, né, o pessoal que está aqui presente, agradecer a presença também daqueles que nos assistem pelos canais de mídia, pela internet, e abrir as perguntas de vocês. Se vocês tiverem algum questionamento, alguma coisa para fazer aqui, aproveitando que o grupo ainda está formado, fica aberto agora a questionamentos. Bom dia, meu nome é Fábio, né, profissional de logística também, acho que é a maioria aqui. Queria fazer uma pergunta, até uma dúvida com o Marcos, né? Ele relatou, né, uns 30 minutos atrás, mais ou menos, que o giro dele, desde a concepção do pedido, são 4 dias. 3 ponto alguma coisa. Até a chegada do cliente final. E o giro no armazém são 30 dias. Certo? A cobertura. Cobertura. Cobertura de estoque 30 dias. Então, você consegue reduzir essa cobertura mais ainda? Tem algum plano para isso? Olha, nós temos estratégia de cobertura diferente por categoria. Então, por exemplo, o produto classe A tem a cobertura um pouco maior. A gente considera pontos também, principalmente em relação à localização do fornecedor. Produto importado, a gente trabalha com 60 a 90 dias. O desembaraço alfandegário é muito alto. Agora, produtos onde tem um fornecedor, e graças a Deus, na área de telecom, a maioria está em São Paulo, Motorola está em São Paulo, a LG está em São Paulo, a Apple tem ponto em São Paulo, a Samsung está em Manaus, mas tem um estoque avançado em São Paulo, a gente consegue fazer o pedido muito rápido e o ciclo do pedido também dos fornecedores costuma ser rápido. O grande desafio é o planejamento, né? Porque a demanda... um ciclo para você colocar um pedido no fornecedor, você leva em torno de 2 meses. Ele trabalha com demanda puxada. Ninguém tem estoque. Você coloca um pedido, se o cara for muito rápido, é porque algum cliente cancelou o pedido e colocou para você, mas geralmente 45 dias para ele te entregar um pedido. E varia um pouquinho mais, um pouquinho menos para cada fornecedor. A gente entende que 30 dias é um número bem razoável para nosso segmento. Tem que ser uma cobertura baixa, até porque o produto celular ele fica obsoleto muito rápido, então você não pode ter cobertura muito alta, né? A gente faz sempre remanejamento de centro de distribuição para distribuição, remanejamento entre lojas, para fazer com que o produto não tenha um aging alto, né? E nosso processo contábil, para cada 6 meses, a depreciação contábil é 50%. Se o produto tem 12 meses, deprecia 100% em estoque. Isso é dinheiro, isso afeta direto o balanço da companhia. Então, por isso, a gente tem 30 dias hoje como estratégia na média. Existem alguns produtos com cobertura menor, que fornecedores de São Paulo, para atender São Paulo. Agora, se você tiver menor que isso para atender o Norte ou Nordeste, você manda uma carga para Pernambuco. Chegou no Cefaz, está em greve, faz o quê? Sistema saiu do ar, faz o quê? E o Cefaz é uma coisa interessante, né? Para arrebentar com a nossa vida, eles têm sistemas independentes. O sistema de Pernambuco é diferente de Fortaleza, é diferente de Manaus, é diferente do Pará, é tudo diferente. E do Suframa também. É tudo contra você, então você se vira como você pode. Assim, reduzir de 30 dias na média não faz parte da nossa estratégia. Tá? Bom dia, meu nome é Jaqueline, eu não sou profissional de logística, mas sou estudante acadêmica. Mas eu trabalho numa distribuidora de medicamentos. Eu tenho 2 perguntas. Okay. Uma foi o que você falou agora, me levantou uma dúvida. Como funciona a sua logística reversa em relação aos seus produtos que são obsoletos muito rápido. E a outra é referente à terceirização. A minha empresa ela terceirizou o serviço de transporte
por conta dos funcionários e outras questões mais. E nessa terceirização, eles encontraram uma certa dificuldade, porque o transportador é também transportador do nosso maior concorrente, e acabou acontecendo de sermos mais ou menos sabotados, né? Porque a preferência de entrega acontece para o nosso maior concorrente, então a gente fica meio que para depois. Eu queria saber se isso é uma coisa muito comum na terceirização, que é uma coisa que está crescendo muito, e eu queria saber um pouco mais a respeito. Obrigada. Olha, acho que a estratégia nossa de ter profissionais da TIM dentro do nosso operador logístico e auditando os transportadores passa um pouquinho pelo receio de poder ficar carga para trás. No geral, no final do mês, falta caminhão para todo mundo. Há concentração de entrega. Vai para a rua quem paga mais, que é mais importante. Se você tem a tua carteira 100 clientes e você é o top 10, pode ter certeza que a tua carga vai para a rua no final do mês. Se tiver no finalzinho, dia 1, dia 2, D2, D3, vai para frente. Isso pode acontecer. Porque, assim, você não consegue aumentar a tua capacidade de entrega e agregar tanto carro no final do mês para entregar com uma concentração que o Luiz falou de 70%, né, Luiz? Na última semana, é isso? 70%, loucura. Ninguém consegue. Então, e quem trabalha com telefonia, com cigarro, com farma, é mais complicado. Porque além de você ter o veículo, esse veículo tem que ter o GPS, tem que ter uma isca de radiofrequência, outra isca redundante, tem que cumprir o PGR, esse cara tem que estar amarrado na Pancari ou na outra gerenciadora de risco. Cada motorista tem um valor aprovado para transportar, dependendo do histórico de sinistro dele. Então, se o Lucas transportou uma carga e foi roubado semana passada, esse cara vai para a geladeira. E bloqueia ele e os embarques dele fica reduzido. Esse cara leva 50 mil. Esse cara aqui nunca teve assalto, pode levar $500 mil. Então é assim que funciona. Agora, aqui no Rio tudo é mais complicado, né? A gente vive uma guerra civil. A gente não consegue descer de casa. Imagina entregar. O Arco Metropolitano, que foi uma grande obra, puta iluminação, que liga o Washington Luiz para você ir para São Paulo cruzando sair em Seropédica, não passa um carro da TIM lá. É proibido. Nós temos cerca eletrônica que proíbe entrar. A Souza Cruz, infelizmente, continua fazendo lá. Fuzilaram 2 funcionários de uma empresa de vigilância da Souza Cruz e o outro perdeu a mão. Foram 2 mortos e um que, infelizmente, perdeu a mão. A gente não tem segurança pública nenhuma. Agora, recomendação. Vá no teu transportador, mostre os números para ele, coloque SLA e com uma penalidade. Cara. Se ele descumprir a regra, pelo menos você vai reduzir um pouquinho o teu custo, que te mandando no final do mês. Agora você tem que estar muito perto dele. Se ficar distante, é aquela história. Quem não chora não mama, né? Quem grita mais, o cara vai atender primeiro. Então, vai lá e alinha com o transportador. E além disso, ainda tem um outro cuidado que é importante ter na hora de construir o contrato, que o contrato ele é construído, obviamente ouvindo-se o jurídico, né, para que o jurídico possa balizar para que não tenhamos cláusulas nem abusivas, nem cláusulas que deem, né, um desconforto para a nossa organização, mas o contrato, ao ser construído, ele pode e deve conter cláusulas, primeiro, de confidencialidade, né, não só na questão de cargas que ficam para trás, mas também de segredos do seu negócio, que ele, tendo acesso, ele pode transmitir estas informações, né, e você perde o teu diferencial competitivo, como também na questão de você, como o Marcos falou, acompanhar mais de perto isso daí. E aí atas de reunião, utilizar um 5W2H, que são ferramentas administrativas que possibilitarão você medir o desempenho, medir o acompanhamento e, a partir daí, você com certeza cobrar um melhor resultado. Só complementando aí a resposta, a questão do planejamento desta terceirização a qual você mencionou, do transporte. Não sei como foi conduzido, mas nessas atividades mais sensíveis, de que podem ter um impacto grande no resultado, um gerenciamento de risco, um mapeamento dos riscos, já com ações previstas caso alguma coisa não saia como foi planejado, porque eu imagino que a sua distribuidora de medicamentos, certo? Ela já sabia que a transportadora faz essa operação para o concorrente. Eu imagino que já sabia. Então, isso, no planejamento, esses riscos precisam estar claramente identificados, serem exaustivamente discutidos
até a tomada de decisão, eu imagino que foi tomada a decisão, olha, mesmo com este problema, o melhor caminho é ir com este parceiro. Mas já precisa estar muito bem mapeado isso no processo de planejamento, para que a execução, como também o Marquinhos destacou muito isso, né? Exaurir bastante o planejamento para não ter problemas na execução. E eu vou voltar no Marquinhos para ele falar da questão da logística reversa. Bom, fazer logística reversa no Brasil é um grande desafio, né? Não vou nem aqui abordar sobre os aspectos ambientais. O Luiz, o Merim e o Júlio conhecem muito mais do que eu. Mas logística reversa é mais caro. Ponto. Sempre mais caro. Logística reversa é mais demorado. Ponto. E o motivo é simples. Se você tem 100 pedidos para entregar numa região, para voltar você vai ter 3%, 4%. O cara, ele consolida essa carga para te devolver. Então, o tempo de ida é diferente do tempo de volta. E para você fazer uma logística reversa, como boa prática de mercado, pessoal, tem que agendar. Porque o produto pode estar desembalado, com acessório solto, o cliente pode não estar em casa, quem está em casa não sabe que você foi coletado, o que se trata aquilo lá. Então, tem várias formas de você fazer logística reversa. Na TIM, por exemplo, o time de atendimento CRC, nós estamos montando uma célula agora com um funcionário da logística do lado. Só transfere do ramal, ele vê a capacidade instalada por bairro transportador e já agenda na hora com o cara. E se você demorar muito para agendar essa reversa, é provável que você nunca mais veja esse produto. Ok? Então, assim, a taxa de sucesso em coleta é diretamente proporcional ao tempo que o cliente cancelou aquele produto. Você tem que ligar muito rápido, que se ficar um espaço temporal grande, ele muda de linha de telefone, você não consegue falar com ele, aí você começa a fazer tentativa cega de transporte, isso sai mais caro. E aqui no Brasil, ainda não existe um grande player especializado em logística reversa. Quem souber, por favor, toma um café comigo e me avise. Não tem. Ah, Marquinhos, FedEx, DHL, Expresso Jundiaí, Correios. Não tem. Assim, não é o core business deles. Não faz parte da estratégia deles isso aí. Você tem que montar um call center gigante. Então, assim, para a logística reversa, a nossa estratégia hoje, a gente trabalha com players menores, ok? Eu tenho um cara no Sul, tem um cara em São Paulo, um cara em Brasília, mas são transportadores de médio porte que você consegue customizar a sua operação. O cara vai levar embalagem, ele vai ligar para o cliente, vai colocar uma lacre ou fita, é customizado. Se você quiser customizar uma operação, com a FedEx, por exemplo, não vão customizar. Os caras são gigantes. Eles vão fazer uma... Imagina só, se você tem uma frota dedicada para entrega, tipo Ambev, beleza, tu faz o que você quiser. O caminhão é seu, ele só entrega para você. Agora, tu bota um celular lá que vai junto com calcinha, com chupeta, com sabão em pó, com tudo. Fala assim, olha, quando chegar na minha nota, você tem que preencher esse formulário com 200 linhas. Cara, pô, tá de sacanagem. Não vou preencher nada. O processo é conferir volume. Então, assim, transportador transporta volume. Ponto. Qualquer outro checklist que tenha que ver componentes, você vai pagar mais caro por isso. Mas nem pagando mais caro por isso, com os grandes players, ninguém faz. Ninguém faz. Só aproveitaria, né? Ela usou uma palavra assim, interessante que me chamou a atenção. Ela falou assim, a impressão que eu tenho é que o meu provedor de serviço estava me sabotando, né? Talvez uma coisa que precise clarear é ir lá junto com esse prestador de serviço e ver se realmente o que foi que aconteceu. Porque de repente você está com uma impressão, ele está com outra, de repente a falha foi lá no início, talvez, da sua própria organização. Então, às vezes, a gente toma logo essa premissa e ela... né, mas, além da questão contratual, é ir lá e ver, entender o que foi que aconteceu. Eu não vejo nenhum problema em você transportar coisas junto com o seu concorrente. Já tem vários exemplos assim, né? Jornal, por exemplo, Folha de São Paulo e Estadão. A gente poderia aqui enumerar 300 exemplos, né? Agora, isso tem que estar bem amarrado, isso tem que ter o fornecedor, ele tem que ter consciência de que tem produtos concorrentes ali, ele tem que tomar um cuidado maior, né? O maior problema que normalmente existe, não sei se é no seu caso, é do cara passar para o outro o valor da sua nota. Então, assim, tem algumas questões um pouco mais delicadas, mas logisticamente isso é possível.
Agora, demanda de um trabalho mais próximo com o teu fornecedor para entender realmente por que a minha carga está ficando para trás. É porque eu sou o 10º da lista? É porque a minha informação chega muito mais tarde? É porque o meu tipo de embalagem é pior? É porque a minha identificação é ruim? Sei lá, tem que talvez dar uma mergulhada e entender um pouco mais o que aconteceu, né? O fato é, parece que você ficou para trás. Por que ficou para trás? Alguém tem que ir lá e saber, cara, quero entender o que eu posso fazer para não ficar tão mais para trás assim. E provavelmente o prestador de serviço vai te dizer, não, pode fazer isso, isso, aquilo. E tem que realmente acompanhar e talvez criar alguns mecanismos de ônus e bônus, talvez. Acho que agora é boa tarde, né? Sou Bruno Molaro, sou profissional, tenho 15 anos de experiência em logística e compras. Queria agradecer aos palestrantes aí dividir todo o conhecimento de vocês conosco. Quero colocar uma questão para vocês, para a mesa, pensando um pouco no 14º ELOG. Como é que vocês estão vendo a consolidação do mercado de logística no país? Eu vi o Marco falando da Expresso Jundiaí, da FedEx, uma do lado da outra. A FedEx comprou a TNT, a FedEx comprou a Rapidão há poucos anos, a Expresso hoje é FENSA, foi comprada pela FENSA, comprou a Atlas também. Como é que vocês estão vendo isso? E você, pegando um pouco o gancho do que você falou agora também, a FedEx é um gigante, como é que a gente vai se colocar perante a esses gigantes daqui a 10 anos? Bom, eu acho que isso é uma tendência, né? Então, isso tem um aspecto salutar, né? Se for colocado na medida certa, eu acho que vai cada vez mais, na minha visão, ter consolidação e junto com a consolidação eu acho que vai ter cada vez mais uma especialização. Eu vejo hoje, por exemplo, no segmento farma, a gente poderia aqui falar de 3, 4, no máximo, players realmente com qualificação e com know-how. Aí pega para telecom, deve ter mais um número, você pega para cada segmento. Então, eu acho que isso vai acontecer sim. Eu acho que vai ter, infelizmente, por um lado e felizmente por outro, uma consolidação. Infelizmente, por quê? Você diminui o número de concorrentes, isso para o mercado não é bom, você tem menos opções, né? Então, nós falamos aqui alguns nomes que eram potencial, então todo mundo pensava de Nordeste, falava, tem a Atlas, tem a Cometa, e agora esses caras, todo mundo acaba estando junto com mais alguém. Então, esse é o lado negativo da história, né? Você junta mais, você tem menos concorrência, isso é ruim. Agora, vamos olhar o lado bom da história, né? Cada vez essas empresas estão ficando mais robustas, elas têm mais poder de aporte tecnológico, mais aporte de know-how lá de fora. Então nós temos FedEx, DHL, Luft, todas elas empresas que já operam também em outros lugares do mundo, que podem ajudar também a incorporar tecnologia aqui. Então, talvez no segmento de logística possa acontecer alguma coisa como aconteceu no segmento bancário, talvez, não sei. Mas você vai ficar restrito a alguns e acho que vai ter sempre espaço para o pequenininho e para o regional para fazer algumas atividades mais customizadas, que isso é outro negócio também que é carente. Você precisa de uma logística promocional, você precisa de algumas coisas um pouco mais delicadas. Esse cara grandão é o seguinte, eu trabalhei em operador logístico, é igual ao McDonald's, precisou tirar o picles, já é um pouco mais difícil. Então, acho que vai ter esses grandões e vai aparecer algumas empresas regionais e para alguns segmentos muito específicos. Alguns fenômenos são tendências mundiais. A consolidação, assim como a automação, são uns deles, né? E isso acontece não só no segmento de logística, isso acontece no varejo, no segmento consumo, no segmento de transporte aéreo também, na própria área de saúde farmacêutica a gente vê uma forte consolidação. Então, isso é uma tendência mundial realmente. O que eu acredito também é que isso é um ciclo. Você tem a consolidação e, naturalmente, você tem um outro fenômeno que vem em seguida, que é o surgimento de outros players menores
para preencher alguma lacuna que essas gigantes não conseguem atender com o devido grau de customização de processo. Então, essa é a minha maneira de ver. E até seguindo o gancho do Hélio e do Luiz, eu imagino que daqui para frente as organizações buscarão olhar aquilo que a gente já fez, atribuir uma nova roupagem e dar um novo significado. Um exemplo disso é que hoje muitas empresas, né, que já não são mais os grandes players, mas são pequenas empresas que surgem para preencher essas lacunas, começam a fazer distribuição urbana utilizando bicicletas, utilizando logística inteligente, logística a pé, né? Formas alternativas de entrega que possibilitam você reduzir a tua pegada de carbono, reduzir a contribuição em congestionamentos, né? Tornar a operação mais sustentável e, com isso, também reduzir o seu custo. Nós já temos operações hoje ocorrendo aqui no centro do Rio de Janeiro com caminhões sendo utilizados como depósitos avançados. Eles conseguem entrar antes, né, daquele momento onde fica bloqueado o acesso de caminhões, permanece estacionado e, a partir dele, são realizadas entregas com entregadores tanto a pé quanto entregadores utilizando bicicletas de carga que dão um raio de alcance um pouco maior. Tá? Então, nós vamos perceber que, né, como o Marcos falou, você vai ter, né, grandes empresas, né, que vão fazer esse meio de campo, que vão fazer, né, essa parte mais pesada, farão a parte do atacado, mas no varejo vão surgir, sim, novas forças, novas tendências, e olhando justamente o que nós temos, né, o que nós já fizemos em algum momento, porque bicicleta não é nada novo, tem 300 anos aí de praia, né, e logística urbana a pé, isso tem pelo menos aí uns 40 mil anos. Então, quer dizer, não é novidade nenhuma. Então, cada vez mais a gente vai ter esse olhar. Os dabawalas na Índia já fazem isso há algumas décadas, né? Entregando quentinha, chega quente lá e a pé, de bicicleta, de carrinho, de trem, tuk-tuk, né? Eu vejo ainda assim a consideração, aspecto positivo e negativo, não vou abordar, acho que foi abordado aqui já. Mas um ponto a destacar é que os pequenos continuarão entregando em regiões onde tem pouca volumetria. Assim, a FedEx não vai para o interior do Pará. Expresso Jundiaí não vai para o interiorzão do Rio Grande do Sul. E vai colocar um transportador regional. Porque aquela rota lá, se for pouco volume, não é rentável para ela. Então vai continuar existindo. Com relação à entrega aqui no centro do Rio, a gente faz isso há 5 anos. A gente chama de processo molecular. Pega o moleque e vai lá, entendeu? O cara vai lá e entrega. Pega o moleque lá. Então a gente faz isso e funciona bem. A gente não tem... O índice de sinistralidade é muito baixo. Acho que a concentração nos grandes centros, nas capitais, vai continuar acontecendo, não como acontece na Europa ou Estados Unidos. Esse processo de utilizar um caminhão VUC para driblar a cerca eletrônica, entrar num grande centro para desconsolidar a pé ou de bicicleta, isso acontece nos Estados Unidos e Nova York há mais de 30 anos. Você tem ponto de estacionamento, lá você vê 4 transportadores. Você tem a FedEx, DHL, UPS, a Penske. Dificilmente você é o transportador. Só que, diferente do Brasil, a FedEx tem um lugar certo para estacionar todos os dias na Avenida X, em frente ao número tal, recuado. A UPS tem vários pontos para estacionar. Funciona com estoque, é um estoque avançado. Só que o governo lá toma essas ações para facilitar a logística. Aqui você tem que ter outros artifícios, algumas empresas se sujeitam a esses artifícios, outras não. A TIM não se sujeita a dar jeitinho brasileiro para fazer entrega, parceria com guarda municipal, não existe. A gente cumpre a regra lá e tenta usar a criatividade para conseguir entregar. Mas acho que o mercado vai continuar consolidando. A tendência é essa mesmo. Acho que isso aí é irreversível. Ou você compra, ou você é comprado. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Cardoso. Eu me encontro mais precisamente na ponta do operador logístico, né? A gente falou muito aqui daqueles que têm algo para terceirizar, e eu trabalho nas Duas Alianças, uma empresa de logística e que oferece soluções para justamente todos vocês aqui que estão na outra ponta. Inclusive me procurem depois, aqui, se quem quiser, de uma solução logística integrada. Brincadeiras à parte, eu tive o privilégio de encontrar um
contratante aqui do meu lado. Coincidentemente, o Diogo trabalhou com a gente nas duas alianças como contratante. E eu gostaria de destacar o nível da palestra que foi apresentada, que a todo momento a gente se identificou com várias situações aqui que foi colocada por vocês. Indo nessa linha da consolidação, eu, como operador, tenho observado um fenômeno interessante no mercado. Mais do que a consolidação de grandes empresas incorporando menores empresas, a gente tem percebido grandes transportadoras assumindo a parte de armazenagem nesse negócio da logística, oferecendo uma solução integrada. Então, o core da transportadora é transporte. Só que a gente vem observando que grandes transportadoras justamente estão incorporando empresas de logísticas menores ou incluindo no seu portfólio de serviço a parte de logística. Não há uma temeridade por parte das empresas de que o nível de serviço da parte de transporte, da parte de logística e de processamento de pedidos propriamente dito seja comprometido com essa ação das transportadoras assumindo uma atividade que não necessariamente é o seu core business? Olha, Só boa tarde, meu nome é Diogo. E só complementando o que ele falou, talvez a busca por redução, por margem das empresas contratantes, com isso que ele falou, com as empresas tudo se consolidando na mão de 2 ou 3, isso não possa ter redução de margem para quem contrata? de alguma maneira, a provocação é interessante. Eu imagino que, se você é um transportador, mas você conta com uma equipe de profissionais, né, como o Merim falou, da questão da educação continuada, é você não ficar estagnado, você buscar adquirir, juntar, acrescentar novas competências, e você pensa isso de uma forma estruturada na sua organização, pode sim uma empresa transportadora avançar e, percebendo que entre os seus clientes exista uma demanda por esse tipo de serviço, ela vir sim ofertar e, quem sabe, até em função das parcerias que já existam relacionadas com o transporte, ela conseguir também oferecer soluções in-house, oferecer soluções, né, de armazenagem, de movimentação, de repacking. Então, podem sim as transportadoras fazerem isso, desde que contem, obviamente, com profissionais que tenham, né, essas peculiaridades, tenham essas competências para poder levar isso daí à frente. E aí, obviamente, né, entre empresas, entre contratantes, né, e contratados, bons contratos, contratos bem redigidos, com cláusulas que não sejam cláusulas, né, com excesso de proteção, mas que, na verdade, sejam cláusulas que deem liberdade para que as empresas possam desenvolver um bom trabalho, possam ser medidas, acompanhadas e, obviamente, construir uma relação ganha-ganha, baseada, né, na confiança, baseada no crescimento mútuo. O que nós observamos comumente, muitas vezes, é que o operador de armazém ele não é forte em operação de transporte. E aí ele começa a vender serviço de gestão de transporte, de tudo isso. E, por outro lado, o transportador ele não é forte em operação de armazém. Então, esse é um movimento arriscado para o próprio prestador de serviço, passar a vender algo que não é a sua fortaleza. Esse é um movimento que traz consigo um risco. Mas o que eu citei é que é na maioria das vezes. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma resistência em estar aberto, em sendo contratante, de experimentar esse novo serviço que está sendo oferecido. Realmente, muitas vezes, a gente vê que o nível de serviço oferecido não é o mesmo do que aquela expertise que esse fornecedor tem. Mas, se estruturando bem, planejando bem, trazendo tecnologias profissionais, por que não? Por que ele não teria a capacidade de fazer? Se ele tem capacidade de investimento, se ele tem a condição de ter bons profissionais, boa estrutura física e boa tecnologia. Então, assim, eu vejo totalmente possível.
Realmente, na prática, muitas vezes acaba não acontecendo, mas a tendência é que isso passe a acontecer e que tenha uma taxa de sucesso maior. Eu acho que você tocou num ponto certo. Isso realmente acontece. E o que eu percebo, e no ano passado eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto de uma empresa de transportes que colocou no seu planejamento estratégico de montar um operador logístico, né? Ampliar um pouco. E aí, por exemplo, se a gente olhar para a Jundiaí tem a Transporte Jundiaí e a Jundiaí Log. Se a gente olhar para a Cometa, também tem. E se a gente falar que talvez as 10 maiores transportadoras do Brasil, das 10, 9, para não ser muito leviano, tem um outro negócio. Talvez aí esteja a chave do sucesso para não incorrer nisso que o Luiz falou. Você ser bom em operação de transporte, você ter infraestrutura, você ter filiais, você ter fluxo de transporte, você ter infraestrutura para suportar uma operação de transporte, que é um grande desafio, não necessariamente te avaliza para você também fazer outros tipos de operação. Então, o que eu tenho percebido é que muitas empresas estão simplesmente pegando no caminhão e acham a palavra logística mais bonita, acha que isso vai agregar valor e que isso vai cobrar mais caro, e ele coloca lá, passa a se chamar logística e transporte. Isso é um fato que, infelizmente, também está acontecendo. Mas também tem outro lado, tem várias empresas que entenderam que ela já faz uma parte do serviço logístico, que é a atividade de transporte que todos nós sabemos que é extremamente relevante, e aí ele busca no mercado, através de profissionais, fazer a integração do todo. Ele está lá no cliente, ele sabe, ele conhece. Às vezes o próprio cliente pede. Às vezes o cliente pede. Então, eu acho que está acontecendo esses dois movimentos. Fazendo uma análise muito fria, o cuidado que tem que ter é para o cara não achar que porque ele já é bom de transporte, ele vai conseguir oferecer um outro serviço. E aí precisa sim, são outros skills, é outro tipo de profissional, é outro know-how, é outra tecnologia, é um mundo um pouco diferente do que o de transporte. Da mesma forma que tem operadores que optam por subcontratar, a maioria das vezes, a operação de transporte com outra empresa que é forte. Então, acho que isso, na medida do possível, vai acontecer. E tem muita empresa de transporte que montou operador logístico que funciona muito bem. São empresas, na maioria das vezes, até independentes. São negócios independentes em que, normalmente, a transportadora passa a prestar serviço para o operador logístico. Eu até costumo dizer que a empresa que hoje não procurar ampliar o seu leque de soluções, ela vai acabar ficando mais apertada. No caso do transporte, a minha visão é, ou você vai ampliar o seu leque de soluções, ou você vai ser um prestador de serviço de alguém. Não vai ter como. Então, eu acho que esse fator que você mencionou, realmente ele está acontecendo sim. Acabou de comentar aí, muitas das vezes esse movimento ele ocorre por uma demanda do cliente. Na realidade, como o Marquinhos comentou, o cliente não quer trabalhar com diversos players, ele quer trabalhar com o menor número de agentes possível. Então, esse movimento é muito impulsionado também pela necessidade dos clientes. E aí também começa a ocorrer o contrário. O operador logístico, que aí é uma questão mais complexa, mas o operador logístico se transformando em transporte para não perder essa fatia do bolo todo, que é o caso das duas alianças, tá, pessoal? Essa tendência de transportadores fazendo serviço intralogístico, isso é muito em função que as malhas de transporte dos últimos anos têm sido deterioradas. Nós temos muito autônomo no Brasil. Então você paga todos os encargos, piso com fins, chega o Chiquinho da Silva, compra um 608 e vai entregar e cobra metade do preço. Então, assim, foi uma oportunidade que alguns transportadores identificaram para aumentar a rentabilidade da companhia, de fazer operação intralogística. Só que, como os colegas disseram, skill é completamente diferente, a infraestrutura é completamente diferente. Um cara que só está acostumado a ver TMS, coloca um WMS na frente dele, vai se perder. Ok? Então, assim, eu tive uma experiência dessa com a Rapidão Cometa há 6 anos atrás. Assim que eu entrei para a companhia. O ciclo logístico eram 11 dias. Ok? Eles tiveram uma perda de 3 milhões de reais com inventário. Imagina colocar 200 milhões de reais de inventário na tua mão e você perder 5%. O cara pequeno quebra. O grande é a balança. Foi gente demitida. Quando a FedEx comprou a Rapidão Cometa, deu para perceber assim, cultura não se muda de um dia para a noite.
mas eles começaram a mudar o perfil dos executivos para trabalhar in-house. Qual era a prática? Pega um cara, pô, tem um excelente em transporte, põe para dentro. Fazia lambança. Conhecimento diferente. Então começou a trazer profissionais com conhecimento de operação intralogística. Imagina a sua. Tem controle de umidade, controle de temperatura. Eu sei que já fui teu cliente já. Então, e você operar sem doca, com aquelas esteirinhas, com coletor, num ambiente que é insalubre, é complicado. Então, assim, você passa tanto pela parte de tecnologia, tem que se atualizar, e o principal, gente. No final de tudo, quem faz diferença são as pessoas. Você pode ir numa loja americana e ser super bem atendido no pós-venda e ser muito mal atendido em loja americana em outro bairro. A loja é a cara do gerente. O terminal transportador é a cara do gerente da filial. Só que a Transporte do Brasil, infelizmente, você é muito mais cobrado como um gerente comercial do que de operações logísticas. Ele é muito mais comercial. Se você fizer uma prova com esse cara sobre processo logístico, é capaz de não tirar nem 5. Mas ele vende. Só que ele vende e não consegue entregar. Então, o que as empresas maiores têm feito? Contrata empresa mais estruturada, cara. Eu acho que a estratégia é excelente, só que a execução é sofrível por esses 2 pontos. Não estrutura a parte de tecnologia e não contrata os profissionais aderentes para aquele tipo de negócio, que é completamente diferente de transporte. Ok? Bom, já estamos um pouco avançados em relação ao horário. Eu vou passar agora aqui o microfone aqui aos palestrantes para que eles façam as considerações finais e a gente possa encerrar a nossa atividade de hoje. Bom, eu gostaria de agradecer novamente ao CRA, ao Merim pela confiança aí no conteúdo que eu vim apresentar, agradecer a vocês pela presença e deixar a mensagem, reforçando novamente, nesse tema da prestação de serviço logístico, da terceirização, a necessidade de desenvolver parceria, desenvolver relacionamento e procurar parceiros com um elevado grau de adaptabilidade e flexibilidade às mudanças que a gente está vivendo no ambiente macroeconômico, no ambiente empresarial e as oscilações de demanda do mercado. Ok? E torçamos aí para o aquecimento aí do mercado, da economia, para que o Brasil volte a gerar consumo, gerar demanda e gerar muita atividade logística aí. É imprescindível que o país faça as reformas que precisam ser feitas, né? Porque a crise econômica é resultado de crise política, né? Um ambiente inseguro que impede que novos investimentos venham para o país, e sem dúvida alguma. Agradecer o Merim novamente, Júlio, Luiz, vocês, e pessoal, continuar trabalhando, estudando cada vez mais, tem que ter uma puta resiliência, cada vez mais. Você vai cair, tem que se levantar todo dia, tentar fazer o melhor. Se cerquem de profissionais bons, preferencialmente melhor que vocês. Eu tenho vários muito melhores do que eu lá, que segura os contratos lá. E o importante é o que você aprende depois que você já sabe tudo. Então, espero que vocês entendam o recado. Ninguém sabe tudo, né? E uma máxima que eu utilizo e que eu acho que vale a pena. Está vendo aquela porta ali por onde nós passamos? Eu espero que cada um de vocês que esteja aqui presente, você também que está aí assistindo online, que você possa voltar por esta porta que você entrou, que você possa voltar melhor. E é com esse propósito que a gente tem que tocar as nossas vidas, né? Tocar os nossos empreendimentos, tocar o nosso plano de voo. Porque da mesma forma que as organizações, elas buscam fazer um planejamento de 5, 10 anos, a provocação que eu fiz do nosso 14º Telog não foi em vão. Nós temos que ter um plano de voo. E esse plano de voo envolve, né, as competências que nós vamos adquirir, onde nós estamos, onde nós pretendemos estar daqui a 5, 10 anos, e o que a gente está juntando no meio do caminho. E aí, depois que a gente estabelece o nosso plano de voo, a gente abre um pouquinho mais esse leque, a gente abre o compasso. E a gente passa a incluir, compartilhar com essa nossa mesma visão, os nossos colaboradores, aquelas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Como o Marcos colocou, nos cercarmos de pessoas que são, obviamente,
bem capacitadas, pessoas que tenham conhecimento técnico, tenham aptidões e também que tenham brilho nos olhos. Porque se a pessoa tem um brilho nos olhos, ela pode até não ter nesse momento ainda as capacitações, né, as competências necessárias. Mas você pode ajudar essa pessoa a buscar essas competências e, com certeza, ela vai ser um profissional muito melhor. De novo, fiquei por último, tá vendo? Sempre assim. Não, eu queria agradecer primeiro ao Conselho, né, por ceder esse espaço para que a gente tivesse essa manhã produtiva. É muito engrandecedor, né, você olhar para o horário e estar preocupado com a hora e ver que ainda tem gente querendo fazer pergunta. Isso significa que a gente conseguiu suscitar em cada um de vocês, ou na maioria de vocês, algumas reflexões e algumas inquietações. Então, agradecer ao Conselho, agradecer ao Marcos, que sempre que pode estar aqui com a gente, teve que desmarcar a reunião para estar aqui. Obrigado aí, Marcos. Agradecer ao Luiz, que também já é colega de longa data também, que teve que rearrumar a agenda. Obrigado, Luiz. Ao Júlio, que no final moderou nossa que não é uma mesa redonda, né? Obrigado. Agradecer às pessoas que não estão aqui aparecendo, mas que também fazem parte do time da Comissão de Logística. Então, estou vendo aqui o Marcelo. Obrigado, Marcelo, pela presença. Estou vendo ali o Aureliano, né? Pessoas que se dedicam a pensar nesse tipo de evento, em várias outras coisas aqui da Comissão de Logística, né? Então, agradecer a cada um que nos assistiu pela internet, pelo Facebook, que estava aqui presente até essa hora. E o nosso maior propósito é realmente a gente conseguir abrir esse espaço para reflexão, né, da gente poder trocar essa experiência. Como foi colocado aqui, nenhum de nós tem a pretensão de ter a receita pronta. Todos nós aqui, inclusive cada um de nós, e eu vou falar por mim, saio por aquela porta também diferente do que eu entrei, porque eu aprendi outras coisas aqui também. Então, acho que isso é muito bacana. Então, acho que todos vocês estão de parabéns. Espero encontrar cada um de vocês no 14º ELOG, que nós já vamos pensar agora no 14º ELOG. Desejo a todos aí um bom regresso para suas casas, um bom regresso para o seu local de trabalho e que, na medida do possível, as coisas que foram colocadas aqui tenham contribuído de alguma forma, ou para você reviver algo que você já sabia, né, porque nada do que foi falado aqui tem nada de super espetacular, né? Então reviver o que você já vivia, ou até falar, pô, isso aqui eu ainda não tinha me tocado, de repente eu posso fazer assim. Então, muito obrigado, um bom regresso a todos e um bom almoço para todos.